Não é novidade para ninguém, a língua portuguesa não é propriamente muito bem tratada entre nós. Há erros gramaticais frequentes e na imprensa muitas são as gafes detectadas e é um ritmo diário, sobretudo nos oráculos da televisão. Agora, a dupla Sandra Duarte Tavares e Sara de Almeida Leite acaba de editar Mais Pares Difíceis da Língua Portuguesa, um livro que se segue ao grande sucesso que foi Pares Difíceis da Língua Portuguesa. Muito bem-vindas, minhas senhoras. Sara e Sandra. É um prazer estar aqui. O prazer foi meu e vamos seguramente nos próximos minutos aprender muito convosco. Que erros mais comuns são cometidos pelos falantes de português em Portugal e não propriamente aos pares? Ui, tantos. Mas aos pares temos aquele clássico, que Aos é pares o são- A com H e A sem H com acento grave, não é? A Isso com é acento grave. E o A com H com acento agudo. Isso é grave. É grave, mas infelizmente é frequente. Mas porquê é que as pessoas continuam a não perceber que algumas palavras são com H, quando se fala de tempo, por exemplo, e outras são apenas? Pois, O que é que se passa? É falta de ensinamentos na escola? Ou é mais do que Eu isso? tenho uma teoria que não sei se tem sustentação, que é a seguinte. Quando nós estávamos no primeiro ciclo do ensino básico, a nossa professora primária ensinava-nos um truque, que era que sempre que pudermos substituir a forma A pelo verbo existir, então é com H. Então nós memorizámos essa regra que funciona apenas parcialmente. Há muito tempo. Mas aí não funciona. A questão é que normalmente as pessoas não têm dúvidas quando essa forma A substitui efetivamente o verbo existir. Por exemplo, neste estúdio há 4 microfones. Aí eu posso aplicar o truque da professora primária. Existem 4 microfones. A dúvida reside, do meu ponto de vista, quando não podemos substituir pela forma existem, que é quando eu tenho tempo, quando eu tenho um valor de tempo. Há um mês que eu não vim à RTP. Aqui não digo existe um mês. É aqui que as pessoas têm dúvidas e por isso escrevem sem H. Mas não deviam ter. Não deviam ter. Eu acho que ela é daquelas dúvidas clássicas que não deveriam existir. Exatamente, sim. E aí há também um truque, é substituir pelo verbo fazer. Existe um truque, aqui existe um truque, que é substituir pelo verbo fazer temporal. Faz um mês que eu não vim à RTP. Faz 15 dias que eu não via o Germano. Às vezes é difícil, a substituição não soa bem. Por exemplo, não soa e não nos lembramos, basicamente. E há muitos casos em que as pessoas erram, que são um bocadinho mais subtis. Por exemplo, quando escrevem há bocado. Exatamente. Quando escrevem há bocado, se tentarem existe bocado, faz bocado, não chegam, se calhar não chegam a uma conclusão. Só se perceberem mesmo que o há bocado é relativo a tempo, embora não fique bem dizer faz bocado em vez de há bocado, ainda estamos com uma noção temporal, mas isto leva tempo. E vocês sabem onde é que se detecta muito isso no Facebook? Pois, só que lá está o imediatismo da escrita de hoje em dia, não é? Sobretudo nos meios tecnológicos, não é? Nos tablets, nos computadores, nos telemóveis, é desfavorável a esse tipo de raciocínio. Não é? As pessoas não se põem a pensar sobre se é tempo ou se é outra coisa. E já agora, as pessoas ou os jovens, de uma forma geral, que começam até a responder aos testes e às provas na escola através de linguagem de SMS. Ai, será? Então não é? Eu duvido, por não? acaso duvido. Nós somos professoras e eu nunca... Pelo menos eu nunca vi. Raramente escrevem um PQ com um P e um Q ou um P e um K, mas é muito raro e nós apontamos logo... Um PQ não? Muito raro. Muito raro. Eu acho que aí os alunos conseguem ter essa consciência de que estão perante um registro. Bom, aqui, enfim, é um registro formal, registro de cuidado. Pelo menos eu nunca encontrei. Até porque cabe aos professores irem avisando antes desses momentos de provas, não é? Dizerem, olha, vocês, atenção, quando chegarmos à prova escrita, não podem escrever como escrevem para os amigos ou como escrevem e-mails, SMS. Claro. Mas nós temos alunos do ensino superior. Talvez esses já tenham tido um bocadinho Há um beijo, que é um BJ? Não, nunca aconteceu. O que acontece... Colegas, sim. Pior ainda. Colegas, não, mas em e-mail, sim. Registro informal. Em e-mail de qualquer um de nós faz isso. Agora, Germana, há um erro, ainda a propósito dos erros comuns, há um erro que continua a ser recorrente, que é um erro de escrita,
que é o uso incorreto do hífen nas formas verbais. Um exemplo. Um exemplo. Nas formas verbais. Vamos comprar um livro, o nosso novo livro, para oferecermos ao Germano. E algumas pessoas escrevem oferecermos, oferecer, _mus. Não tem essa consciência de que se trata de verbo. Toda aquela forma é verbal, portanto não há ali um pronome pessoal. Por infeliz coincidência, nós temos efetivamente pronomes pessoais contraídos. Mas agora já existem os corretores automáticos no computador. Mas às vezes deixam um bocadinho a desejar. Às vezes as opções que eles sugerem não são as melhores. E outras vezes deixam passar o erro e não sugerem correção. Esta forma que eu acabei de referir, o oferecermos, um corretor ortográfico não corrigiria porque esta forma é possível. Se eu disser assim, por acaso o Germano tem os nossos livros, não quer oferecermos, tem alguns livros novos, sim, não quer oferecer _mus. É possível nesse contexto. Por isso é que um corretor, não sei se estou a ser clara, sim. um corretor ortográfico não corrigiria a forma porque ela nesse contexto é possível. E os erros de concordância também são demasiados? Muitos, sim, muitos. Claro. Há erros de todos os tipos. O verbo haver, o verbo haver, coitadinho do verbo haver. Não batam mais, não batam mais no verbo haver. O haviam muitas pessoas, o houveram muitas pessoas. E o ir de encontro, ainda ontem ouvi nas notícias. Em vez de ser ir ao encontro foi por causa da greve da Auto Europa. Finalmente, vamos a ver se as propostas da administração vêm de encontro aos nossos desejos. É que é justamente o contrário. Justamente o contrário. Eu sei que muitas vezes no improviso, e nós temos que louvar aí os repórteres de estrada, os que estão mesmo no terreno, sobretudo nos incêndios, que é muito difícil, efetivamente. Claro. Estão horas infinitas a fazer reportagens em direto, muitas vezes já nem se lembram do que é que dizem, não medem as palavras. Louvar a capacidade deles. Com certeza. Claro. Mas agora, quando há escrita, tempo para pensar, claro, eventualmente para ler e reler aquilo que se diz, e mesmo assim os erros gramaticais são recorrentes, eu acho que isso é imperdoável. É verdade. Tem razão. Nós também cometemos erros. Todos, como costumamos dizer, todos temos telhados de vidro, todos temos direito a errar, de facto. Agora, num texto escrito, que se teve tempo para rever, etc., já é mesmo. E agora, por exemplo, uma questão, uma figura, nem sei se é uma figura de estilo, é uma figura incontornável. Por exemplo, Frank Sinatra é uma figura incontornável da música americana do século XX. Incontornável porquê? Porque não se consegue dar a volta? O Germano está a perguntar se esse adjetivo é possível nesse contexto. O uso figurado do termo. Não é mau. Concreto, não é? Incontornável que não se pode contornar, mas depois em termos figurados... E o enganar-se redondamente? Também é uma expressão que já está consagrada pelo uso. Nós, aliás, no nosso livro, chamamos muita atenção para redondamente porquê? Porque ele não é redondo. Ou rotundamente, às vezes também falam nisso. Pode ser. Muitas vezes há um sinónimo. Está correto? Claro. Sim, podem estar os dois, muito bem. ser os dois utilizados. Aliás, o próprio ok, que eu utilizei agora, que é o está bem, exato. Muitas vezes nós utilizamos isso inconscientemente e até por uma forma muito mais rápida, não é? Sabe o que é que acontece, Germano? O uso que todos nós fazemos da língua tem força. E as palavras vão assumindo novos significados, novos valores. E é o que acontece com esse caso do incontornável e tantos outros. Estou a lembrar-me, por exemplo, da palavra, do adjetivo amável, que originalmente significa que se pode amar. Não é? Audível, que se pode ouvir, legível, que se pode ler, amável, expectável, amável, que se pode amar. Mas essa palavra já assumiu outro significado que foi dado pelo uso, que é alguém simpático, carinhoso, cordial, cortês, não é? E, aliás, há umas que são surpreendentes e muito engraçadas. Quando nós vimos a saber o que é que elas significam, por exemplo, a palavra drástico, o adjetivo drástico, se nós pensarmos qual é que é o significado original que tem, se calhar deixamos de usar. O drástico aplica-se a um laxante muito poderoso. Bom. Se formos ao dicionário, é essa a primeira acessão da palavra. Eu não sabia. Que vem do grego, da língua grega, e que tem esse significado, não é? Depois, por utilização noutros contextos acabou por ser usado e mais usado ainda do que no sentido original. Quando um político diz que uma decisão é irrevogável?
irrevogável. Lembra-se Ora bem, do que Dr. não Paulo se pode Portas. revogar. Vamos partir a palavra. Vamos fazer o que nós fazemos. Não, irrevogável no sentido de não voltar atrás. Sim. Não voltar atrás. E ele, obviamente, depois voltou atrás na sua palavra e nas suas atitudes. Pois, Exatamente. é a chamada inverdade, não é? Que também é uma palavra nova que se tem vindo a usar cada vez mais hoje em dia. Não é? Exatamente. O que é muito engraçado, eu acho que as línguas vivas têm esse dinamismo que nós também devemos valorizar e não estar sempre a pensar, não se pode. As línguas mortas, não é? Como o caso do latim, de facto, não têm alteração possível, porque não são utilizadas por uma comunidade, não são a língua materna de nenhuma comunidade. As línguas vivas têm esta beleza que é estarem sempre a transformar-se e a adaptar-se aos tempos e às Exatamente. pessoas que as utilizam. E nesse sentido, acho que também não podemos ser tão puristas que não queremos permitir que uma palavra adquira um significado novo ou que uma palavra estrangeira não seja adaptada à nossa língua. Mas por vezes é exagerado. E eu não com sei se moderação. eu não sei se vocês concordam comigo. Nos centros comerciais, quase 80 ou 90% das lojas têm palavras estrangeiras. E é como Só nos centros comerciais. eu estou a falar nisso porque é uma concentração muito grande de palavras, sobretudo em inglês. E volta e meia está lá uma em francesa ou espanhol. Ou como, por exemplo, nos festivais de verão. Summer Party Beach, Lounge, não sei o quê. Que quer dizer uma festa na praia. Mas festa na praia se calhar soa mal. É o glamour. É o glamour. Encanto. Pois, mas glamour é mais bonito. O show em vez do espetáculo. Eu acho que usamos, eu não sei se posso pôr aqui a minha, dar aqui uma colherada. À vontade! Eu acho que não usamos apenas estrangeirismos por necessidade linguística. Usamos, como a Sara estava a dizer, por encanto, por Isso não é prestígio, por provincianismo? a palavra? Provincianismo. Provinciana é outra palavra engraçada, porque províncias há em todo lado. Nós estamos numa província. Claro. Não é? Exato. Mas usa-se com mas o é a sentido imagem. de- É a imagem E que um nós... novo valor, exatamente. depreciativo. Mas ainda só para... Nesse caso é... não, mas respondam, por favor. Mas isso não é um sentido quase de menorização da nossa própria língua? Nós utilizarmos esses estrangeirismos todos. Eu acho que por vezes até é falta de conhecimento em relação à própria língua. É o não saber que existe um termo na nossa língua que está perfeitamente ajustado àquele significado que estamos a utilizar. Por exemplo, sei lá, dizer performance em vez de desempenho. Eu acho que não faz sentido nenhum. Ou barbecue em vez de churrasco. Mas Exato. é a minha opinião, que vale o que vale. Eu acho que é por estatuto social. É porque eu quero pertencer. Não, eu não vou dizer folheto. Eu vou dizer flyer. Porque se eu trabalho numa agência de comunicação, toda a minha equipa diz flyer, se calhar não me vai entender ou se calhar, provavelmente vai olhar-me de lado se eu disser folheto. Do meu ponto de vista, é por uma questão puramente Mas eu social. acho que se estivesse aqui alguém da publicidade diria, mas um folheto e um flyer são coisas diferentes. Eu acho que há muita tendência para restringir o significado. Portanto, o estrangeirismo, forma? quando entra e é usado, mesmo que seja pelo tal provincianismo, há de ser defendido pela pessoa que o usa como uma utilização restrita que permite diferenciar aquela palavra estrangeira da outra, do seu equivalente português, que tem um significado ligeiramente diferente. As pessoas começam a inventar. Exatamente. Começam a inventar. Mas isto é isto e aquilo. Ligeiramente, se calhar, dizem, um flyer ele tem começam a criar diferenças. No especificidades. caso do flyer, por exemplo, o flyer só tem uma página e o folheto é desdobrável. Uma coisa Então, assim. nesse caso, eu diria que há nuances. Ora, nuance Há nuances? Nuances não, subtilezas. Subtilezas. Pois, exatamente, Eu nuance é nunca uma digo palavra... nuances, por acaso. Essa já consegui. Exatamente. Há outras que me saem. Eu vou fazer uma confissão pública. Aqui é o microfone e para a câmara. Eu dou comigo a usar estrangeirismos, mesmo quando eu sei que existe o termo em português. Eu confesso. Não estou aqui ao microfone a dizer... No melhor pano cai a nova. Eu não falho, eu não uso. É muito mais rápido dizer e-mail do que correio eletrónico. É verdade. Quer dizer, não Eu vale a dou comigo, pena. claro. Ou então, download em vez de descarga. Não, é de Aliás, transferência. Transferência. Aliás, não nem gosto isso- de descarga. nem- Parece um autocolismo. Mas na informática é quase impossível nós não utilizarmos... Sim, e na as- economia. as- Eu, por acaso, isso acho um bocadinho mal também nos jornais. Acho que os jornais, quando têm notícias sobre economia, ou quando são jornais mesmo dedicados a essa área, abusam de estrangeirismos e depois uma pessoa comum
não percebo. Pois não, mas eles Não estão. percebo, Mas sem há uma coisa, dúvida. eles estão a escrever para os seus pares. Eles não escrevem para os leitores, nem para os ouvintes, É nem para os, verdade. para os Sim, mas espectadores. eu que sou escrevem para os uma seus pessoa pares. qualquer, posso querer saber o que é que se passa. Pois, não é? mas A economia, depois leio uma notícia e não percebo. efetivamente é Exato. muito Não difícil e percebo. nós, como jornalistas, temos que descodificar, por vezes, determinadas situações ou determinadas expressões que querem dizer uma coisa, mas que ninguém entende. Nós estamos a falar para o grande público. Exatamente. Aliás, quando eu tenho aqui, por exemplo, médicos, e vamos falar em termos, eu peço sempre e previamente que não se utilizarem, podem utilizar à vontade, mas expliquem rapidamente o que é que isso quer dizer. Claro. Ou então Claro. as siglas, às vezes as pessoas falam em siglas e o que é que isso quer dizer? Claro. Eu sei, mas o público lá em casa não sabe. Ó, Mas Germano, numa peça de jornal às vezes pode ser difícil, não é? Estar a explicar 10 termos. eu acho que é um princípio central da comunicação oral e escrita, que é comunicamos para o outro. Escrevemos para o outro. Não, mas é que só acontece isso. O nosso trabalho só existe porque existe alguém a ouvir, a ler Exatamente. e a Pois a ouvir. questão é que se calhar o outro que a pessoa que escreve tem em mente é um outro de um género, de uma classe, de um grupo muito específico. Não é para todos. Mas depois esquece que se calhar os outros também vão ler aquilo que a pessoa Dois escreve. exemplos. O Correio da Manhã é um jornal generalista e o Jornal de Negócios ou o Diário Económico, por Claro. exemplo, são jornais Mais para específico, claro. específicos para uma Claro. determinada É classe. verdade. Mas- Exatamente. Acessíveis a todos, Acessíveis a todos, lá está. mas tem uma linguagem muito mais fechada, muito mais hermética. Exato, certo. Eu continuo a dizer que sempre que usamos termos técnicos E abusamos. em determinada área do conhecimento, devemos ter o cuidado de explicitar esses termos técnicos, porque o nosso foco deve ser sempre o outro. Será que a outra pessoa me vai compreender? Isto no oral e no escrito. Mas para fecharmos o assunto dos estrangeirismos, eu continuo a achar que é por pura vaidade, Germano, vaidade. Não existe nenhuma utilidade prática. Mas vai continuar a sim, existir. a batalha vai perdida. continuar a existir. Não vale a pena. Mas sempre houve. não é? sempre houve. Sempre houve. Por outro lado, por exemplo, nós temos siglas internacionais, como nos sinais de trânsito, STOP. STOP existe em todo o mundo. Sim, é universal. É universal. Qualquer condutor perceba, não é? Se bem que a forma, o formato e a cor do sinal já são indicativos. O sinal de stop é o único que tem aquela forma, aquela cor. Mas pronto, É mas universal. isso é a linguagem Mas eu acho que universal. existe aqui, como na China. Como o L presumo. dos aprendizes, não é? No outro dia foi engraçado, estava a mostrar à minha filha, olha, vês o L, e ela, mas mãe, mas é um L de quê? Lição, será? Um L de quê? Aquilo é universal, L de qualquer lição. aprendiz é um L de, acho eu, de learner, de aprendiz. Provavelmente, E ela, learner em por inglês. graça, quando ela ia andar muito devagarinho e não sabia muito bem para onde é que havia de ir e tal, tinha uma condução insegura, ela, pensei que era um L de loser. Como agora são os losers. Antigamente havia o ovo estrelado, vocês devem se lembrar disso. Não, eu sou muito não. nova, não me lembro nada disso. Pronto. Ovo estrelado, não sei o que é. Não, era um círculo com uma bolinha amarela Tenho uma ideia. agarrada da parte de trás do carro. Não me lembro. Sim. Pois No para-choques, não. não. Não, é na parte de trás do carro, ao pé da matrícula. Mas eu tenho uma vaga ideia, devia ser muito, muito criança. Pois, provavelmente isso caiu em Em que ano? desuso. Em que década? No século passado. Não, mas a década. Não sei, 70 ou 80 por aí. Pois, 70 se calhar. Vocês não eram nascidas? Eu Então, era. a propósito de décadas, vocês acham que a língua, à medida que se vai avançando na idade e também nestas novas tecnologias, vai perdendo o seu verdadeiro sentido, que é da gente comunicar uns com os outros? A língua no sentido de veículo de De veículo de comunicação. Vai perdendo Sim. com a idade de quem? Das pessoas? Coisa das pessoas que vamos falando cada vez menos. Falamos cada vez mais para nós próprios. Exatamente. Eu acho que sempre fazemos isso. Eu julgo que a linguagem enfatiza-se muito a ideia da comunicação. Falar é para comunicar, escrever. Falar, escrever, não é? Nós usamos a linguagem para comunicar. Mas eu, se calhar, por sou um bocadinho introspectiva e se calhar umbilicalista, não sei. Mas não só pelo meu caso. Ao ver o processo de aquisição da língua materna pelas crianças pequenas, eu acho que nós utilizamos também muita linguagem para pensar e para formar a nossa ideia, as nossas reflexões sobre o que é o mundo, quem são os outros, quem é que sou eu aqui, não é? Qual é a minha relação com os outros. Portanto, eu acho que a linguagem, repare-se como uma criança de 2, 3 anos,
vai apontando aquilo que vê e vai falando, não necessariamente para alguém, não é necessariamente para comunicar, mas é para verbalizar a sua experiência do mundo, porque ao verbalizar está a encaixar as peças todas do puzzle. Lá está o estrangeiro do quebra-cabeças, claro. Mas não no sentido de quebra-cabeças, não é? No sentido de está a formar a sua imagem do mundo, o seu conhecimento do mundo vai sendo sistematizado através do uso da linguagem. E é muito engraçado que nos mais pequeninos, por vezes, eles utilizam determinadas expressões que não sabem dizê-las na totalidade e acabam por ficar para o resto da vida. Exato, sim, por exemplo, os diminutivos. Por exemplo, havia na minha família um primo meu que não sabia dizer madrinha, que era a minha tia, chamava-lhe Miminha, madrinha Miminha, e essa Miminha ficou. E toda a gente passou a conhecer aquela pessoa com este diminutivo. Mas por graça, não é? Por graça. Porque alinharam naquela, acharam engraçado. Claro, e ficou. Sim, é engraçado, alguns uma nova palavra naquela no léxico familiar, muito interessante. Muito interessante. Eu acho, não sei, se tem que ver, eu estava a pensar enquanto a Sara falava, na falta de leitura. Nós lemos bastante, mas não lemos qualidade. E o facto de não lermos bons livros que têm qualidade... Fala por ti, está bem? Não, eu não estou a falar... No geral. No geral. Eu procuro ler, obviamente, livros com qualidade. É. Sim. No geral, as pessoas... obviamente que eu não conheço toda a gente, mas há no mais geral preguiça, há mais talvez. preguiça, os meios digitais roubam-nos tempo, distraem-nos do livro, e eu acho que é o livro que permite que nós possamos ter palavras. A matéria-prima da comunicação são as palavras. E então, isto a propósito daquilo que o Germano estava a dizer, falamos menos, não é? Para os outros, mais para nós. Porque realmente quanto mais não seja em pensamento. Exatamente. É a nova era. Eu raramente telefono, escrevo uma mensagem muito mais prática nas redes sociais, por e-mail, e de facto a palavra está a perder, pelo menos a palavra oral. Mas eu incentivo quem nos está a ouvir e a ver, a ler. Olha, a começar pelo engenheiro António Guterres, que é a secretário-geral das Nações Unidas, e tanto quanto eu sei, quanto eu me lembro, e espero não estar enganado, o português não é a língua oficial das Nações Unidas, certo? Creio que não. Pois, creio que eu também acho que não, mas devia ser. Devia ser, sem não dúvida. Não é. Não é uma das. Não é uma das. Não, acho que é o chinês, o inglês, o francês, o alemão. Mas devia ser. Devia Nós ser. somos quantos 400 milhões a falar? A falar a língua, sim, por todo o mundo, e devia ser. Vamos batalhar para isso. Acordo ortográfico. Já agora vamos passar das nossas fronteiras. Brasil... países africanos de língua oficial portuguesa. Qual é a vossa opinião? Bom, enfim, eu acho que há um mito de que o acordo ortográfico veio destruir a nossa identidade. Há quem diga, peço desculpa, do acordo pornográfico até. Exatamente, há muita gente que usa essa expressão. O que acontece e que eu e a Sara gostávamos de esclarecer é que se trata apenas de um aspecto que é a ortografia. A ortografia trata da escrita das palavras. A identidade linguística de cada uma das variedades da língua portuguesa mantém-se intacta. A identidade do português europeu, do português do Brasil, do português falado pelos países, nos países africanos. Porque eles têm imensas línguas. Em Angola e em Moçambique há variedíssimos dialetos. Que são línguas oficiais. Não, e em termos de utilização, de facto, a língua portuguesa não é a língua materna da maioria da população desses países. Por isso é que, normalmente, quando se fala de acordo, se fala sobretudo de Portugal e Brasil. De Portugal e do Brasil. Mas nós Porque, de facto, é a língua materna dos falantes. Mas neste particular entre Portugal e o Brasil, nós não cedemos no nosso acordo ortográfico aos brasileiros. Perdemos, ocorreu a história do facto e do fato, etc. Mas isso não é história nenhuma, não. Isso é um mito. É um mito. Um mito no sentido, uma ilusão, um engano, porque o facto não sofreu qualquer alteração com o acordo ortográfico. Exatamente. Sempre que articulamos, pronunciamos o C e o P, ele mantém-se na escrita. Rapto mantém o P, facto mantém o C, dicção... Mas curiosamente, isso é dado sempre como um exemplo de que o C... Mas por quem? Erradamente. É vulgarmente
utilizado por toda a gente. Por toda Sim, a gente. eu tenho ouvido Mas são pessoas mitos, a falar efetivamente. sobre o acordo ortográfico, inclusive pessoas... Sem conhecimento de causa. Não, mas pessoas que têm conhecimento de causa, mas que mesmo assim depois acabam por dizer que a palavra X ou Y muda e não devia mudar e depois se formos ver o texto do acordo, não está lá nada a dizer que essa palavra vai mudar. Às vezes as pessoas não têm bem consciência do que é que de facto está em causa e lançam uma ideia falsa para o público em geral, não é? Nas suas intervenções públicas, sei lá, no Parlamento ou num qualquer vídeo que se torna viral, novo sentido da palavra viral, que é interessante, que se torna viral. É como a resiliência também. Por mais razão que tenham até nos seus argumentos, depois a certa altura perdem a razão porque estão a lhe dar um exemplo falso. Aquela palavra não muda. Por exemplo, o facto, mas há outras. Ainda bem, olha, que se levantou ou o essa. espectador. As pessoas dizem, mas agora temos de escrever obrigatoriamente espectador e Em vamos vez de passar a dizer, vamos espectador. pronunciar de forma diferente a palavra. Portanto, isso vai afetar a pronúncia, vai afetar a identidade. E nós não temos de escrever espectador. Aliás, Podemos até porque escrever essa está na lista espectador. essa por acaso até está na lista da duplografia, porque há uma lista de palavras que permitem duplografia. Espectador mantendo o C e espectador sem C. Aliás, muitos cronistas, sobretudo nos jornais e nas revistas, no final dos seus artigos, há sempre aquela ressalva e observação. O articulista escreveu de acordo, sem o acordo ortográfico. Sem acordo ortográfico. Sim, Miguel nós Sousa muitas vezes Tavares, por exemplo, e criticam-nos outros. por isso. Porque é que vocês cederam? Porque é que são umas vendidas? Eu, de facto, considero que o acordo é inútil. Inútil. Não serve para nada. Não uniformiza a língua portuguesa usada no mundo. Não uniformiza. Criam-se algumas divergências entre o português utilizado ortograficamente em Portugal por portugueses e por brasileiros. Outras já existiam, mantêm-se, não é? Algumas anulam-se, mas no essencial a língua continua a ter essas duas grandes variantes ou variedades. Isso não muda, até porque essas diferenças não se cingem à ortografia. São diferenças de léxico, são diferenças de sintase. Os brasileiros utilizam a língua portuguesa de uma forma diferente dos portugueses. Isso é natural e não tem mal nenhum. E até com significados diferentes. Pronto, e o acordo não vem mudar isso. E por vezes isso. perigosos. Sim, às vezes geram alguns mal-entendidos. Sara, tu permites que eu continue aqui o teu raciocínio. Eu concordo inteiramente com a Sara, porque de acordo com aquilo que eu disse no início, cada variedade da língua portuguesa tem a sua identidade linguística, identidade de vocabulário, identidade de sintase, de construção frásica, identidade de sons, identidade de pronúncia. O Brasil continua a ter o dj, o tch, aqueles sons do dj, o tch, a gente, continua a colocar a piscina, continua a colocar o pronome pessoal antes do verbo. Eu me chamo Sandra, a Sara se chama Sara. E depois aquelas palavras que nós usamos com sentidos diferentes. Exatamente. Portanto, há tantas diferenças. A moça e a rapariga, por exemplo. Há tantas diferenças que não vale a pena nós termos a veleidade de pensar que o acordo ortográfico vai criar uma única regra, uma única norma. E já agora, vamos extrapolar isto para o seguinte. A CPLP quer dizer Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Oficial. Pois, oficialmente é assim. Porque o último país a aderir é a Guiné Equatorial, que tem o espanhol como língua oficial. E não falam em português, não escrevem em português. Exatamente. Quiseram ter o português como língua oficial e foi O que é que vocês... o que é que acham que um país que não fala português, não escreve português, deveria estar a fazer? Obviamente por meros motivos económicos e estratégicos. Mas o próprio conceito de língua oficial, a noção de língua oficial é uma noção política. Política. Por isso é que eu tento sempre puxar para o lado da língua materna, língua nacional, porque isso é cultural, isso é linguístico, isso já tem mais que ver com o nosso interesse. E quando os nossos políticos vão lá fora e não falam em português? Falam em inglês? Por exemplo, o Presidente Jorge Sampaio falava muito melhor, expressava-se muito melhor, não em inglês. Mas ele andou no colégio inglês. Claro, até se falava em sampaiês, porque ele era tão rebuscado nas suas, na forma de se expressar que muitas vezes as pessoas não percebiam nada. Este próprio Presidente, de quem presumo que toda a gente gosta, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já falou em inglês, em francês e espanhol lá fora e não fala em português.
Enfim, porque de facto Mas é a existe- língua de vai ser Mas, comunicação. Sandra, na hora. existem tradutores, existem auscultadores e intérpretes. Portanto, a comunicação chega, a mensagem chega. Por que é preciso falar? É só para dizer que sabe falar? Se calhar há aqui um aspecto cultural que muito enraizado nos portugueses, que é um certo complexo de inferioridade. Possivelmente. Cá está aquela história do provincianismo, Exato. a que eu Pois, apliquei há bocadinho. Eu acho que isso pode estar no nosso inconsciente até coletivo. Mas- E é um bocadinho difícil fugir a isso, mesmo quando as pessoas não aceitam, não admitem, negam. Mas reparem numa coisa, nós não sabemos se há possibilidade de escolha. Imaginem que há Há de certeza, Há há de certeza possibilidade absoluta. de escolha. Se ele podia escolher. Então não Se o podia. professor Marcelo podia escolher. Então não podia. Eu opto por falar na minha língua. Eles, quando vão à Assembleia Geral das Nações Unidas, falam nas suas línguas. Falam nas suas línguas. Claro, ainda ontem ouvi um chinês falava chinês. Naturalmente. Porque é que num banquete, por exemplo, na Inglaterra, se tem que falar inglês? Não, fala-se em português. Ou mandarim, ou disse O que chinês. for. Sim, o que for. claro. Sim. É uma excelente questão. É uma Tem a excelente ver com a questão. postura da pessoa, não é? De como Uma excelente questão Uma mesmo. questão de princípio, que pode existir ou não. Não, Exatamente. na vossa opinião, eles que são os embaixadores da nossa língua lá fora deveriam ser os primeiros a dar o exemplo. É verdade. Sim. Este património valioso que é a nossa língua. E é tão desbaratado. Eu comecei logo por dizer que, de facto, não é novidade para ninguém, não é? A língua portuguesa não é propriamente muito bem tratada entre nós. Inclusive, eu no início dei-vos as boas-vindas, sejam bem-vindas, e há quem escreva bem-vindas com tudo pegado. Portanto, passa a ser um nome próprio, não é? Exatamente. Em terras, no nosso país, há cartazes que dizem sejam bem-vindos. E tudo E há Todos nomes juntos. de terras com um acento mal colocado, por exemplo, ou um acento desnecessário que está lá. E não há ninguém que verifique isso. Por exemplo, a palavra A Paul, Academia das Paul Ciências. não precisa de acento, mas há placas com Ali ao Pedro Torres Vedras, por marcam exemplo, existe a entrada essa... na terra que dizem Paul com Paul acento. consente. Eu Mas creio pronto, lá que está, isso é Academia das apenas Ciências- ortografia. Porque senão achavam que era Paulo. Eu Ou acho, Paul, não é? Paul. Mas sem maiúsculo. creio que a Academia das Ciências de Lisboa tem um segmento de vocabulário que trata precisamente destas questões. Dos cartazes, precisamente. Mas agora nas autárquicas, Para no evitar próximo, que haja no erro. próximo dia 1 de outubro, nós vemos tanta asneira. Tanto. Tanta asneira nos cartazes. Atenção, não estou a falar nos programas políticos, não, tem nada, não são para aqui Eu às chamados. vezes pergunto-me se isso também se passa noutros países. Se também os, Não faço sei ideia. Lá, os franceses Eu só ou- estou interessado e preocupado com o meu. ou mais Ora bem, também se exatamente. queixam de cartazes E- com erros. Com o mal dos outros, podemos nós bem. Claro, e falamos é tudo acerca de credibilidade, não Sem é? dúvida. Se eu vejo um erro desses no tal cartaz, qual era a palavra, Germano? Associações. Associações com o C de cedilha, associações. C de Nós, cedilha. associações para todos. Então, Um mas cartaz em línguas não há um garrafais. editor, não há ninguém naquela equipa que tenha conhecimento linguístico para não deixar passar. Aliás, a Sandra já veio aqui ao programa do provedor da RTP Já várias vezes. falar exatamente sobre isto, numa altura em que nós, na RTP, temos no Bom Dia Portugal uma rubrica diária, o Bom Português, temos periodicamente o Cuidado com a Língua, Exatamente. apresentado pelo Diogo Infante. Existe na RDP África, na Antena 2, na RDP Internacional, a Língua de Todos. Depois destes exemplos, ou seja, em que o serviço público está muito atento a isto, há erros constantes. É verdade. É mesmo água mole em pedra. É Qual, triste. Isto qual é a isto justificação? é triste. Ou não Estamos a nos falar ouvem, ou não sei, ou entra a Eu 100 e acho sai a que- 200. Acho que há muita gente que não atribui suficiente importância a essas questões para se preocupar com isso e para ter atenção a esses programas. Até pode ver e achar graça e tal. Eu lembro-me sempre de uma série curtíssima que deu na RTP para aí em 2011, que era o Café Central, uma série de animação que era assim um apontamentozinho sobre a atualidade, engraçado, cómico, que dava depois do jornal, assim, da RTP2 talvez. Era muito giro, eu gostava muito. E havia uma personagem que era um taxista que tinha uma atitude que eu acho que é Exemplar. paradigmática desse tipo de pessoa que não se interessa, não quer saber, não se preocupa. Que era, ele dizia sempre, quando falava mal e alguém o corrigia, depois havia lá outro muito bem posto que o corrigia, ele dizia, percebeste, não percebeste? Então está certo. Desde que a mensagem chega. Exatamente, percebeste, não percebeste? Ou percebestes, por acaso não dizia. Prontos. Percebestes, não percebeste? Então está certo, prontos. Essa do prontos é uma coisa relativamente recente, porque eu não me recordo de haver prontos
tirando um detergente, não é? Não. Não. Um detergente chamado Ou era pronto só? Pronto só sem o pronto. S. sem o S. Era pronto sem S. Só para limpar o pó. Sem S, pronto. Espera aí, Exatamente. deixa eu ligar a faceta doméstica. Exatamente. Sim, um spray. Maximiana, Spray. Como é que se diz Maximiana, spray em português? Maximiana. Maximiana! E os nossos ouvintes vão perguntar o que é que a Maximiana tem a ver com Com o isto? pronto. Com o Ela pronto. usava pronto. Ela usava pronto, seguramente. Não, antes desta nossa conversa, nós fazíamos alusões aos vários tipos de língua portuguesa e às várias expressões. E esta personagem do... Era este ou esta personagem? Esta personagem. Sim, Eu em princípio. sempre o feminino. É Sim, a personagem. Em princípio será o nome personagem é alguém assim um pouco estranho, misterioso, que suscita... Mas os dicionários já consagram o personagem. nome de dois géneros. Enfim, pois, Pronto. eu uso. Prontos, ok. E então era um exemplo, cá está, um exemplo paradigmático, que eu também não gosto, mas às vezes tem que sair, de uma figura que nos marcou a todos, pelo seu humor e pela forma característica de falar. Isso é muito engraçado. E tem a ver com muitas regiões do país que mantêm, por exemplo, nós temos 2 línguas oficiais, há muita gente que não sabe. Sim, o mirandês é a língua O mirandês. oficial. Exatamente. O mirandês. Quantas pessoas é que neste momento falam mirandês? Não faço ideia, mas são Mas pouquíssimas. poucas. Em todo o caso, acho que é Não sei. de valorizar o facto de o mirandês ter alcançado esse estatuto, se não me engano foi em 1991, por aí. Agora, o na número de década pessoas 90. não consigo São precisar, poucas, são mas pouquíssimas. são poucas. Nós não vamos, Mas acho muito bem. não vamos ao exemplo espanhol, que tem várias línguas oficiais, entre as quais o basco e o catalão. E o catalão. O mirandês é uma Ah, língua para oficial além do- minoritária. Minoritária. É diferente, não é? Mas eu tenho um livro do Asterix em mirandês, acho aquilo delicioso e os meus filhos adoram ler aquilo. Quer dizer, E é muito giro porque E a banda percebe- desenhada ajuda a perceber o mirandês. Ora, causa de- ainda bem que se fala nisso. Olha, ainda bem que me faz essa pergunta, como agora se costuma dizer. O que é que os mais novos, por exemplo, e não só, podem aprender com os pares difíceis da língua portuguesa? olha que boa Podem pergunta. tirar dúvidas cada vez que estejam hesitantes entre utilizar uma palavra ou outra que é parecida na forma gráfica e na forma fónica, mas que tem um significado muito diferente. Mas, Sara, o problema maior é quando as pessoas não têm dúvidas. Aí tem de exatamente. haver todo um trabalho por parte de educadores, pais, professores, no sentido de mentalizar as crianças desde cedo para o facto de ter dúvidas ser salutar, ser bom. Por vezes, Ter os dúvidas pais também não as saber, têm. Como se diz no ciberdúvidas. Por vezes não, mas então aí entram os professores. E agora os entra irmãos toda a diziam, comunidade mas educativa. Às vezes os professores também não têm dúvidas, é triste, é verdade. Eu acho que o bom professor é o professor que mostra aos alunos o que é que se faz quando não se sabe, quando se tem dúvidas. Como é que se investiga? Porquê que o Como é que portu- se chega lá? Porquê é que o português, a par da matemática, continuam a ser os papões dos alunos do ensino básico e secundário? do meu ponto de vista, a gramática é complexa. A gramática da língua portuguesa é complexa. Nós temos mais tempos verbais, tempos e modos verbais que as outras línguas, pelo menos as que eu conheço. E eu continuo a bater na tecla da falta de leitura. Eu continuo a bater nessa tecla, porque a criança que aprende a que folheia livros, ouve histórias desde criança, tem contacto habitual com o livro, é uma criança que vai seguramente a escrever melhor e falar melhor. Eu continuo a bater na tecla da leitura. Embora lá em casa, e é apenas um exemplo, lá em casa isso seguramente acontece em muitas casas, a leitura não é propriamente dos hobbies ou dos passatempos, ou em que a atividade na qual os mais jovens perdem, entre aspas, tempo. Os youtubers que estão agora na moda, e são muitos, e que têm uma grande e elevadíssima quantidade de seguidores, esses, por exemplo, não poderiam ser também discretamente, subliminarmente portadores Então, do não. bom português? Exato, sem dúvida, sem dúvida. Quem tem responsabilidade... Enfim, antes de falar dos youtubers, quem tem responsabilidade social, os professores, os escritores, os jornalistas, os profissionais de comunicação, deve promover o bom uso da língua. E os youtubers que têm essa quantidade de seguidores devem seguramente, e espero que Estamos nos a estejam falar em ouvir, milhões. Milhões, sim. Milhões. sim. Não é Devem exagero. ter essa preocupação, esse cuidado em falar bem,
E promover, obviamente, Só que porque eles- só que eles fa- são só- referências. Só que eles falam a mesma linguagem, falam a mesma língua para serem entendidos. E eles são muito novos, regra geral. São não é? na casa dos 20 anos. São bastante novos. Não... Deviam ter essa consciência de que devem ser uma referência, um exemplo e um modelo a seguir. Então tenham a preocupação, se nos estão a ouvir e a ver, tenham essa preocupação Mas de depois, promover. mas depois dizem, lá estão os caretas, lá estão os cotas. Mas nós não Mas somos apenas, caretas. não Nem só, cotas. por exemplo, quando ajudem-me, quando houve aquele erro gravíssimo dos... uma banda musical cometeu um erro, uma gafe Dama, tremenda, sim. os Dama, os próprios jovens fartaram-se de gozar e de chamar a atenção para isso, não é? de ridicularizar o erro. Recordo-me desse Creio que se facto. tratava Não, do o te- IFA. o te Sim, com foi, IFA, foi. não sei. Agora o verbo em si já não me Já não me recordo. recordo. Pronto, mas foi um erro que não passou despercebido, nem Exatamente. aos jovens. Portanto, eles até Eu acho que estão continua a atentos. haver pessoas atentas. Sim, pessoas. sim. Claro, continua a E o haver pessoas conhecimento, atentas. de uma forma geral, o conhecimento que nós temos da língua é limitado? Eu acho Claro, que sim. necessariamente. Ninguém sabe tudo. Nem o mais erudito dos eruditos. Vocês É aprendem sempre e um descobrem conhecimento palavras Por novas essa razão é que significativas. anualmente nós temos giríssimo. produzido. É divertidíssimo, Então- por isso é que nós gostamos de escrever livros, porque aprendemos enquanto escrevemos livros. E este livro, Mais Pares, resulta precisamente dessa nossa sede, porque no nosso primeiro volume nós concluímos a lista com, Sara, 320 pares. A nossa lista chegou ao fim, mas assim que nós enviámos o manuscrito para a editora Planeta, continuámos entre nós olha mais este, olha, populismo e popularidade não ficou, temos de escrever o próximo. Então continuámos Aliás, já temos 15 pares para o terceiro. para o terceiro volume. Só E este 15? tem 200 e... Querem- Ainda temos. Sim, Mas, isso é já para- agora saiu este. Obviamente, isto é 2017, isto é brinde de 2017. Trabalhamos mais depressa. Mas há uma história engraçada que eu às vezes conto, que até parece anedota. Eu um dia fui à procura para, enfim, tirar dúvidas sobre o significado, a diferença de significado entre judia e judaica. Queria ter a certeza. E fui à procura de um esclarecimento, utilizei o Ciberdúvidas e li uma resposta sobre uma dúvida que alguém tinha colocado. E li, fiquei esclarecida e muito contente. E depois no fim vi lá, Sara Leite 2007. Portanto, o esclarecimento era meu. Eu própria, para aí em 2014 ou 15, já não me lembrava bem da diferença e fui consultar-me a mim teve a própria. mesma dúvida. Tive a mesma dúvida e fiquei esclarecida, muito contente. E não reconheci que o texto... Aí estava certa. 10 Portanto, anos nós antes. estamos sempre a aprender, inclusivamente, estamos sempre a aprender a mesma coisa. A mesma coisa, periodicamente. Outra coisa, outra expressão que as pessoas, por vezes, alguns jovens jornalistas não sabem distinguir é o acorrer do ocorrer. Ai, Olha, esse está aqui, exatamente. está no primeiro ou no Não, está neste. Então? É dos Está tais. neste. É dos A tais. correr e ocorrer. Mas acorreram ao local. e inferir. Está neste. Correr para junto de ocorrer, acontecer. Claro. Sim. E nós acrescentamos um exemplo, porque achamos que a explicação por si só às vezes pode não ser suficiente para que as pessoas percebam como é que podem utilizar aquela palavra em contexto. E como é que as palavras nasceram? Isso está neste livro? O que é que deu origem a esta palavra? Não, porque isso Isso era outra coisa. Exatamente. E depois sim. torna, se calhar, o esclarecimento também Isso era outro mais, livro. denso. Este é um livro. Os pares difíceis da língua portuguesa não é um dicionário, mas é um guia prático. Exatamente. E imediato. Exatamente. Sim. Para estar na secretária sempre à mão e achamos que nós vivemos a um ritmo tão acelerado que a ideia é mesmo o que é que significa o exemplo. Consideramos que, como a Sara estava a dizer, colocar origem da palavra, etimologia, enfim, se a pessoa quer saber Às mais... vezes aparece, não é? Até porque há casos em que o significado original é completamente diferente daquilo com que a palavra é utilizada hoje em dia. Por exemplo, despoltar. Se nós formos à origem, Era despoltar expultar. é o contrário do sentido que tem hoje na maior parte das utilizações correntes. Portanto, aí nós fazemos uma breve referência Há uma frase à origem. frase em inglês que eu acho excelente, que é two wrong things don't do one right. Ou seja, duas coisas erradas por sistema nunca dão uma certa. O problema é que aquilo entra no nosso léxico, entra no nosso vocabulário e no nosso cotidiano e nós damos aquilo por adquirido. Sim, o uso tem muita força, sobretudo quando quando a palavra ou quando a construção é utilizada sistematicamente por pessoas que têm uma grande projeção a nível social.
os jornalistas, as pessoas que aparecem na televisão, sejam jornalistas ou não, mas que são ouvidas por muita gente, influenciam depois a forma de falar. Um exemplo disto que a Sara está a dos dizer é o falantes líder, a pronúncia errada, líderes. Porque foi viral, vou usar o adjetivo viral. Líderes, a pronúncia de líder, o plural de líder, pronuncia-se com E aberto. Líder, líderes, tal como repórteres. E uma palavra menos bonita, cadáveres. Não dizemos cadáveres nem repórteres. Portanto, líder, líderes. Esse é um exemplo. E estou a lembrar-me de outro no registro escrito. Bêbado era a forma correta para o verbo beber, não é? Aquele homem está bêbado, mas os dicionários já consagram a forma bêbado. Bêbado com A. Porque o uso é mais fácil pronunciar por conforto fonético, dizer bêbado, e os dicionários... E não podemos prever as mudanças que ainda impossível, vão acontecer. é impossível. A língua é viva. Ainda há pouco disseste acelerar, mas a maior parte das pessoas diz Acelerar. acelerar. Portanto, nada nos Garante. que a palavra acelerar não vai passar a ser acelerar com A, que é o que aconteceu ao bêbado que passou a beber. Foi razões fonéticas, Lá porque está, é mais língua confortável. A viva, língua é e viva. sujeita sempre. E para rematar, e citando novamente Hermano José, a língua portuguesa é muito traiçoeira. Nós dizemos isso aqui na introdução. Tem direitos de autor. Muito obrigado à Sandra Duarte Tavares e à Sara de Almeida Leite por nos terem proporcionado mais pares difíceis da língua portuguesa. Ficamos a aguardar então o terceiro volume para 2018 e para novo encontro. Se não for antes. Se não for antes, que vocês acorram, isto aqui eu já estou a brincar, que vocês acorram rapidamente para aqui para fazerem um confronto mais uma vez entre nós e a língua portuguesa, para que todos nós a saibamos proteger e, sobretudo, dizê-la e lê-la bem. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada a Obrigada, nós. Germana.